Voltando aqui a falar sobre os imóveis que ainda estão sem energia desde a última sexta-feira, milhares de locais sem energia. Ontem, segunda-feira, por exemplo, nós tínhamos aproximadamente 800 mil imóveis ainda sem energia. Hoje o número baixou, estamos ali em torno de 200 mil. Essa falta de energia elétrica também prejudica o abastecimento de água em alguns bairros aqui da capital paulista. E já tem muita gente calculando prejuízo. Portanto, para a gente entender como é que o consumidor deve agir em situações assim, procura quem? Faz o quê? A gente conversa agora com o advogado Marco Antônio Araújo, é especialista em direito do consumidor, ou seja, especializado em tentar resolver problemas, né, doutor? Porque agora é muita gente que está tendo de compreender para onde é que corre. O consumidor tem direito ao ressarcimento de tudo aquilo que teve de prejuízo por esse apagão? Como é que funciona exatamente a legislação neste caso? Bem-vindo. Obrigado, Elisa. Obrigado a você, a todos que nos ouvem aqui na Live CNN. O consumidor está aí passando por grandes apuros com relação a esse apagão. Na verdade, houve uma situação, né, houve um evento ambiental que ocorreu em São Paulo. Isso é comum acontecer, né? Embora a gente esteja ouvindo aí por parte de alguns dirigentes da ANEEL, que é muito raro, é comum acontecer, sobretudo na época de verão, antecipou um pouquinho. O fato é que demorou muito para a resposta da empresa vir aos consumidores. E os consumidores estão sofrendo prejuízos grandes. Primeiro, a gente pode discutir com relação à responsabilidade da empresa, se a empresa teria responsabilidade ou não pelo que aconteceu. O direito vai dizer que foi um caso fortuito externo, pode até não responsabilizar a empresa. O fato não é sobre o evento ambiental. O fato é sobre a resposta da empresa a esse evento que ocorreu. E esse fato é o que causa grande preocupação. Mais de 90 horas, com ainda 200 mil estabelecimentos, 200 mil imóveis sem dar assistência a essas pessoas, causa um prejuízo grande e o consumidor pode sim se socorrer, tanto diretamente com a empresa, quanto no PROCON e no Poder Judiciário futuramente. Vou tentar aqui, então, dividir em doses homeopáticas para a gente poder compreender todo o assunto. Professor doutor especializado em direito do consumidor. Por exemplo, nós entrevistamos ontem uma moradora aqui da cidade de São Paulo, aliás, de São Bernardo, né, Grande São Paulo, que disse assim: estou desde sexta-feira entrando no aplicativo, ligando e tal, não tem retorno, não tem resposta, você não tem nenhuma previsão. Isso já configura um problema? Ou seja, esse não retorno, essa não assistência, já é um problema? É aí que está a responsabilidade principal da empresa. Ela presta um serviço considerado essencial, e ela precisa ter uma dinâmica de atendimento, inclusive para situações de crise, né? Para situações de contingência. Uma empresa que teve lucro em 2022 de mais de R$500 bilhão, precisa ter uma estrutura para atender os consumidores em época de crise. O consumidor não conseguiu entrar em contato com a empresa, aqueles que conseguiram fazer as reclamações pelo aplicativo tiveram a resposta do aplicativo de que a energia foi restabelecida, quando na verdade ainda não havia sido restabelecida, e eles não conseguiam abrir um novo chamado. Então, sim, a falta de atendimento eficiente e eficaz configura a responsabilidade da empresa passível de indenização. Por exemplo, quando você tem diferentes produtos, a pessoa perdeu toda a carne que comprou no mercado nessa semana. E aí também tem quem perdeu toda a medicação. Existe diferenciação? A legislação prevê isso, que é um tipo de problema de acordo com cada tipo de produto que você pode ter perdido com um apagão? Legal. Sua pergunta me faz tratar do assunto, primeiro, com força na resolução da ANEEL. Existe uma resolução da ANEEL que diz que se você tem um problema em razão de uma instabilidade no fornecimento de energia elétrica e alguns dos seus equipamentos na sua casa queimaram, televisão, geladeira, enfim, qualquer equipamento eletrônico queimou em razão dessa instabilidade, há uma resolução da ANEEL que dá um prazo, inclusive, para que a empresa possa responder a essa demanda. O consumidor faz uma reclamação diretamente no site da empresa, diz quais foram os equipamentos que foram queimados, né, que tiveram prejuízo em razão daquela instabilidade, e a empresa vai ressarcir ou não a partir da avaliação de provas. Por isso é importante ter provas documentais, nota fiscal daquele produto, foto, essas questões todas. Esse é um ponto. Outro ponto que você me traz é com relação à alimentação que foi perecível, eventualmente a medicação. Há pessoas que precisaram sair das suas casas para ir para outros locais porque usavam equipamento elétrico, equipamento relacionado à saúde, né? Então você precisa daquele equipamento para poder aplicar medicação, para poder dormir, enfim, questões relacionadas à saúde. Isso tudo gera, sim, o dever de indenizar.
é necessário que para isso se faça prova. E essa prova ela tem que ser constituída. Primeiro, a comprovação daquilo que você tinha na sua casa. Então, pode ser uma foto, pode ser um vídeo feito pelo celular. A nota fiscal sempre é uma prova bastante relevante. Nem todo mundo tem o hábito de guardar nota fiscal, mas ela é muito relevante para demonstrar, por exemplo, que você tinha feito a sua compra do mês, que a sua compra do mês estava na geladeira e que você ficou sem energia por 24, 48 horas, 72 horas e perdeu toda aquela compra. Isso é importante. Associado a uma foto, associado a um vídeo, fortalece a sua prova e aí você pode buscar uma indenização. A indenização sempre é buscada junto ao Poder Judiciário. Os órgãos administrativos, como o PROCON ou o SENACOM, não conseguem determinar a indenização. Quem vai fazer a avaliação de indenização é o juiz. Aí precisa de uma ação. E nessas horas de procurar o direito de consumidor, o cliente ele vai apenas na empresa ou ele pode, por exemplo, responsabilizar a prefeitura que fez o contrato ou o estado que fez o contrato com esse tipo de empresa? Existe também esse braço de denúncia? A responsabilidade, no caso como da Enel, que foi privatizada, ela é objetiva da empresa. Então, o consumidor que se sentir lesado vai procurar a empresa, tá? Vai demandar contra a empresa. Não tem nessa hipótese a gente conseguir aí uma indenização do Estado, é bastante complicado, bastante difícil, é até uma hipótese para se afastar. Agora, com relação à empresa, é uma hipótese que é plausível e aí, naturalmente, precisa de uma avaliação de um especialista para ver se aquele caso cabe ou não uma indenização. Nas causas de até 20 salários mínimos, o consumidor pode ir diretamente no juizado especial civil, aquele que a gente chamava no passado de pequenas causas, tá? E aí não precisa de advogado. Um funcionário do juizado especial civil vai receber todas aquelas provas e vai dar entrada. Lógico que a gente sempre orienta que o consumidor procure um advogado para que possa verificar se aquela prova que ele tem é suficiente para conseguir uma indenização. Nas causas de 20 salários a 40 salários, aí vai precisar de advogado, constitui um advogado, ou se não tiver condições, porque a pessoa eventualmente pode não ter dinheiro para isso, pode procurar a Defensoria Pública. A Defensoria Pública tem plantões de atendimento que vão auxiliar se encaixar aquela pessoa dentro do perfil da Defensoria Pública. A Defensoria Pública pode promover ação, sim. Eu preciso encerrar, mas eu tenho uma última pergunta rapidíssima. Se um prédio inteiro decidir entrar com uma ação conjunta, por exemplo, todo mundo sofreu e tal, isso cria mais força do que uma pessoa só de um apartamento, por exemplo, entrar com uma ação? Naturalmente, quando a gente tem vários demandantes, demonstra uma força maior do prejuízo que foi causado. Então, a gente está diante de uma situação onde o prejuízo fica demonstrado e há força, sim, para ajuizar uma ação como essa. Maravilhoso, ainda respondeste ali super sucinto para me ajudar. Muito bom, Marco Antônio Araújo. Muito obrigada, hein? Especialista em direito do consumidor. Obrigada pela gentileza da entrevista.